A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, abandonou hoje a Comissão de Infraestrutura do Senado depois que o líder do PSDB, senador Plínio Valério, do Amazonas, afirmou querer separar a mulher da ministra, porque a primeira merecia respeito e a segunda não. Plínio já havia ofendido a ministra em março, quando disse ter vontade de enforcá-la. André, e quem tem mais informações sobre este assunto, direto de Brasília, é a repórter Lara Alves, que acompanha tudo desde mais cedo, né, Lara? Boa noite para você. Clima pesado por aí hoje, hein? Em Síria e André, Lara. O clima pesou bastante logo pela manhã, quando acontecia essa sessão da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal. Eu acho importante a gente trazer todo um contexto e explicar desde o início o que estava acontecendo. A ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, foi convidada a participar dessa sessão da Comissão de Infraestrutura para prestar algumas explicações sobre as unidades de conservação marítimas que tem na margem equatorial do Amapá. Pois bem, ela veio à comissão. Logo no início, ela estava assim amparada por alguns parlamentares que são da base governista, por exemplo, o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, que não é membro da comissão, esteve no início da sessão, mas não ficou até o final com a ministra Marina Silva, e os senadores começaram a fazer perguntas e questionamentos à ministra. Mas a situação escalou definitivamente quando começou um desentendimento entre a ministra e o senador Omar Aziz. Eles discutiam sobre o projeto de lei do licenciamento ambiental que foi aprovado na semana passada no plenário do Senado. É importante dizer que esse projeto de lei é alvo de muitas críticas do Ministério do Meio Ambiente, apesar de ter sido apoiado por boa parte da base governista e também de ter apoio na Câmara dos Deputados dos parlamentares que são da base. A ministra é bastante crítica a esse projeto porque existe um entendimento tanto das entidades ambientais quanto da ministra de que esse projeto afrouxa algumas leis e algumas regras que são muito importantes para garantir um licenciamento ambiental seguro de grandes obras e projetos. Pois bem, eles discutiam sobre isso quando o presidente da Comissão de Infraestrutura, o senador Marcos Rogério, do PL, interrompeu a discussão e cortou o microfone da ministra. Vamos ouvir este momento. É um governo de frente... Senador Chico Rodrigues. Ditadura, que o senhor não se importou com ela. Senador Chico Rodrigues. Essa é a educação da ministra Marina Silva. Eu tenho educação. Ela aponta o dedo e... Não. Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Todo respeito, ministro. Senhor presidente. Eu gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar. presidente. Me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Presidente! Não venha me chamar. Não venha. Bom, a situação escalou de uma vez por todas justamente neste momento, quando o presidente da comissão, o senador Marcos Rogério, diz para a ministra Marina Silva se colocar no seu lugar. Bom, logo em seguida, quem intervém, nós ouvimos as vozes nessa transmissão que foi feita pela TV Senado, é a senadora Elisiane Gama, que é da base do governo, seguida também de Rogério Carvalho, que é vice-líder do governo no Senado. Eles tentaram intervir, questionaram a conduta do presidente da comissão, mas logo em seguida os ânimos deram uma amenizada, não dá para dizer que eles de fato se acalmaram e a sessão prosseguiu. A situação terminou com a saída da ministra da comissão quando houve um embate entre ela e o senador Plínio Valério, que, como mencionou o André, já tinha um histórico antigo de declarações violentas dirigidas à ministra. No mês de março, ele comentava sobre uma audiência que participou com a ministra durante um evento no Amazonas e disse que foi muito difícil para ele passar 6 horas e 10 minutos ouvindo a Marina Silva sem querer enforcá-la, Pois bem, eles voltaram a se encontrar na sessão de hoje mais cedo e o senador disse que respeitava a mulher Marina Silva, mas não a respeitava como ministra. E aí a situação descambou e a ministra acabou se retirando da sessão. Vamos ouvir esse momento. Não tenho nada contra a mulher, o dever da ministra, foi isso que eu quis dizer aqui. Se me convidaram como ministra, tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Retiro, porque eu não fui convidada.
A senhora está acreditando quando diz que eu sou psicopata, a senhora está acreditando na sua afirmação? O senhor é que disse que tinha vontade de me informar. A senhora disse que eu sou psicopata, está com medo de mim? Eu vou pedir. De mim, ministra? Está com medo? O senhor se denunciou. Tá com medo de mim, ministra? A ministra se retira. Essa comissão pautará na próxima sessão a convocação da ministra do Estado do Meio Ambiente. Bom, esse trecho final que vocês ouviram é bastante importante nesse contexto, porque foi o presidente da comissão dizendo que eles pautariam para votação um requerimento de convocação da ministra. Uma convocação eventualmente obrigaria que Marina Silva voltasse à comissão, o que pode gerar novos momentos de tensão e de bastante desconforto e desrespeito também à figura da ministra do Meio Ambiente. Logo que se encerrou a sessão, ela veio à Câmara dos Deputados participar de uma reunião que já estava marcada com o presidente da Câmara, Hugo Mota, mas na saída aqui do Congresso Nacional, ela falou sobre tudo o que aconteceu e comentou que já avaliava protocolar uma queixa contra o senador Plínio Valério pela declaração que foi dada em março e que agora a situação do senador se agravava ainda mais. A ministra, então, não descartou que vá, de fato, recorrer à justiça contra as declarações que o senador Plínio Valério tem feito, especialmente dirigidas a ela. Ela também comentou que foi bastante desrespeitada, que se sentiu ofendida e que estava aqui no seu papel para defender o Ministério do Meio Ambiente, as ações da pasta e também a própria questão ambiental. Vamos ouvir a ministra. Primeiro nós fomos para lá para debater ideias, propostas. Eu fui senadora durante 16 anos e estou acostumada ao diálogo. Mas existem aqueles que muitas vezes acham que eles podem botar palavras na sua boca, dizer o que você fez, o que você é e o que você vai fazer a partir do que eles projetam em você. E eu não posso aceitar que digressões sejam feitas de forma desrespeitosa com o trabalho do Ministério do Meio Ambiente, com o trabalho que a minha equipe faz de forma técnica, com compromisso ético e muito menos que alguém venha me dizer que eu tenho que me colocar no meu lugar. O meu lugar é o lugar da defesa da democracia, o meu lugar é o lugar da defesa do meio ambiente, do combate à desigualdade, do desenvolvimento sustentável, da proteção da biodiversidade, de projetos de infraestrutura necessários ao país, mas com os regramentos necessários para não destruirmos o nosso meio ambiente, as bases naturais do nosso desenvolvimento. E ainda o senador que já disse que era muito difícil ficar 6 horas e 10 minutos, ele contou até os minutos, sem me enforcar. Hoje ele chega lá, numa sessão em que eu fui convidada como ministra do Meio Ambiente, e ele começa dizendo que ele ia fazer uma separação entre a mulher e a ministra, que a mulher deveria ser respeitada e a ministra não. Eu não fui convidada lá por ser mulher, eu fui convidada por ser ministra. E como convidada, eu dei a chance de que ele pedisse desculpas e aí eu permaneceria na reunião. Como pessoas que não respeitam a democracia, não respeitam as mulheres, não respeitam os indígenas, não respeitam o povo preto, não são afeitos a pedir desculpas, ele disse que não ia se desculpar. E, obviamente, que eu me retirei da audiência. Mas estou aberta ao debate, ao diálogo. Agora, o que não pode é alguém achar que porque você não é mulher, porque você é preta, porque você vem de uma trajetória de vida humilde, que você vai dizer quem eu sou e ainda dizer que eu devo ficar no meu lugar. O meu lugar é onde todas as mulheres devem estar. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, Lara também continua com a gente aí, né, Lara? Continua. Oi, Lara.
Pois é, André, eu só queria completar que esse foi o trecho da coletiva que nós ouvimos, que a ministra deu logo na saída aqui do Congresso. Ela falou com a nossa colega Luciane Landim e com outros repórteres que a esperavam, e as repercussões não pararam, né? Aqui no Senado ainda se fala muito sobre o ocorrido, os senadores se posicionaram no microfone do plenário, tentando, alguns, por exemplo, da base, tentando justificar essa falta de proteção, essa sensação de abandono em torno da ministra, que acabou ficando ali sozinha e tendo em sua defesa a senadora Elisiane Gama e o vice-líder do governo, Rogério Carvalho, enquanto outros parlamentares ali não se manifestaram naquele momento. Em compensação, o próprio Plínio Valério e outros senadores, como o doutor Irã, defenderam a posição que eles tiveram na comissão, criticaram a ministra. O senador doutor Irã chegou inclusive a pedir a substituição da ministra e disse que o governo Lula deveria pensar em uma figura mais moderna para ocupar o cargo. André. Pois é, e a ministra de Relações Institucionais, né, que é a Gleisi Hoffmann, como eu ia falando antes, se manifestou nas redes sociais e disse que Marina Silva foi vítima de ataques inadmissíveis, texto com o qual eu concordo plenamente, não é? Porque, afinal de contas, é inadmissível, disse Gleisi Hoffmann ali, o comportamento do presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, Marcos Rogério, e do senador Plínio Valério na audiência de hoje da ministra Marina Silva. Totalmente ofensivos e desrespeitosos com a ministra. A mulher e cidadã, como se referiu lá anteriormente, né? Manifestamos repúdio aos agressores e total solidariedade do governo, do presidente Lula, à ministra Marina Silva, que realmente foi obrigada a passar por um episódio ali que não é qualquer pessoa que dá conta de passar, não, porque realmente foi um absurdo o tratamento que ela recebeu hoje, ali como que fragilizada, com vários homens ao mesmo tempo, gritando de um lado e afrontando de outro lado, e ela sendo obrigada ali no meio a tentar continuar falando enquanto cortaram o microfone dela. Eu achei absolutamente assustadora essa cena e uma vergonha para o Senado do nosso país, hein, Círia? Pois é, André, e as autoridades continuaram a se manifestar aí por meio das redes sociais. A ministra das Mulheres, a Márcia Lopes, classificou a recepção de parlamentares à ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, a Marina Silva, como um completo absurdo, concordando também com as palavras de Gleisi Hoffmann também. Ela disse que um verdadeiro absurdo, portanto, André. Pois é, a primeira-dama Janja Silva também condenou o tratamento dado a Marina. Ela disse ser impossível não ficar indignada com os desrespeitos sofridos pela ministra Marina Silva durante a sessão da Comissão de Infraestrutura do nosso Senado em Brasília. Mais uma manifestação de repúdio ao tratamento dado à ministra, né, Círia? Quem se manifestou também, André, foi a ministra dos Direitos Humanos, a Macaé Evaristo, que disse que, abre aspas, Marina é uma das mais importantes defensoras do meio ambiente e é reconhecida mundialmente e que sua voz ecoe sempre e em todos os cantos. Fecha aspas, palavras então da Macaé Evaristo. Vamos chamar então a editora de política de Brasília, Larissa Arantes, para entrar aqui com a gente nesse assunto também, né, Larissa? A ministra Marina Silva, que vem enfrentando aí um entrave depois do outro e aparentemente não recebeu apoio nem de parlamentares da base aliada dela, né? É um dia muito triste, né? Para todo mundo e principalmente para nós que somos mulheres, né? Quantas vezes a gente enfrenta situações muito semelhantes à da ministra, não obviamente com essa magnitude, né, sendo ministra do Meio Ambiente, estando em uma audiência do Senado que é transmitida né, em todas as plataformas, etc. Mas quantas vezes tentam diminuir o nosso papel porque somos mulheres? Quantas vezes tentam fazer essa diferenciação entre a mulher e a profissional, né? Quantas vezes somos julgadas
E quantas vezes ficamos, de fato, sem apoio de quase ninguém em situações de machismo, em situações de misoginia, né? Eu acho que hoje o que aconteceu com a ministra Marina Silva é estarrecedor, é muito triste, e é muito triste também sob o ponto de vista da falta de apoio, do abandono. A gente teve, como a Lara disse, Elisiane Gama se manifestando, e se manifestando de maneira muito enfática, a gente consegue ouvir ali pela transmissão, pelo microfone. Tivemos o líder do PT, o Rogério Carvalho, que nem faz parte da comissão, mas que esteve lá para defender Marina Silva. Mas a gente tinha ali outros vários integrantes que poderiam ter saído, sim, em defesa da ministra. E aí eu quero fazer uma observação, por quê? Porque logo depois não, né? A audiência terminou, Marina Silva se retirou corretamente da sessão, e aí, na parte da tarde, começou a sessão no plenário do Senado. E no plenário do Senado, alguns governistas usaram ali o microfone para se defenderem das críticas de que não tinham dado apoio à ministra Marina Silva. Um deles foi o Jacques Wagner, que disse que registrou presença, que esteve em alguns momentos ali da comissão, mas que precisou sair em função, por exemplo, da Comissão de Assuntos Econômicos, se eu não me engano, ele tinha que comparecer a uma outra audiência e estar lá. Ok, mas quando você vê uma ministra do seu governo, né, do governo que você está ali representando, sofrendo tamanho ataque, será que não era o caso de ter voltado, de ter permanecido por lá? Porque o que acontece? Por mais que o parlamentar tenha que sair de uma comissão e ir para outra, isso é muito comum, né? De fato, assim, a gente que acompanha ali o dia a dia do Congresso, isso é comum. Um parlamentar está numa comissão, mas de repente ele tem que estar em outra, e aí ele volta, enfim. Mas o que aconteceu ali com a Marina é de uma repercussão tão significativa, tão grande, que isso corre ali nos corredores do Congresso. Isso chega facilmente a todo mundo. Então, não era o caso de ter voltado, né, de estar ali, e estou citando aqui Jacques Wagner, mas a gente pode falar de outros integrantes do governo mesmo, de comparecerem ali para defender a ministra, porque ela tenta se defender, ela faz a sua própria defesa, inclusive ela fala fora do microfone, o que provoca ali todo aquele bate-boca, toda aquela irritação, mas ela está ali se defendendo. Mas é muito importante que em situações de machismo e desrespeito em relação às mulheres, que as pessoas se levantem, defendam aquela mulher, não permitam que aqueles ataques continuem sendo feitos, e a gente não viu isso hoje. Não é a primeira vez e, infelizmente, não vai ser a última que uma mulher sofre uma situação de machismo no Congresso Nacional. E aí eu fico me perguntando o que vai ser feito, porque uma repreensão ali, alguma chamada, né, de outros colegas publicamente, não é suficiente, né? A gente precisa, e eu já comentei isso aqui algumas vezes, a gente precisa que o Congresso, e aí vamos falar especificamente do Congresso, né, que o Congresso esteja muito atento e se comprometa com o combate ao machismo e se comprometa com o combate à violência de gênero dentro das duas casas, tanto no Senado quanto na Câmara. A gente precisa que isso seja acompanhado, a gente precisa que isso seja fiscalizado e que as punições para isso estejam previstas para que possam, de fato, serem aplicadas. Só falar publicamente, vocês não podem fazer isso, senadores, não é suficiente. A gente precisa de punições, a gente precisa de sanções muito mais enfáticas e que sejam que sejam aplicadas de maneira perene e não sazonalmente, não. A gente precisa que isso esteja previsto numa legislação para ser aplicada, para que os parlamentares, para que os homens que estão no Congresso não se sintam no direito de fazer o que a gente viu hoje. Muito triste, pessoal.